Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos hoje numa abertura bem bacana, começando a ser, né, aquela grande finale, o grande momento de você aterrissar numa jornada de tarô dos arcanos maiores, é quando você chega, então, no arcano do mundo, aquela finalização festiva, alegre, feliz de algo realizado, cumprido, tudo certo. E aí eu peguei uma frase aqui que eu achei muito legal sobre as duas varinhas mágicas que esse arcano recebe ou carrega nas mãos por parte do arcano Rider-Waite-Smith da Pamela. E aí diz assim o autor, né? Todo ser humano recebe os quatro elementos como dote, e eles estão exatamente nos bastões de dupla ponta do arcano do mundo. O que você faz com eles, bom, isso é a sua participação pessoal na vida, no mundo, na tua história. Por isso mesmo, no arcano do mundo, a gente recebe aquela grande percepção de que parte da história sou eu que escrevo. A outra parte talvez seja o grande destino. Por isso mesmo, a gente tem que ajudar aquele que chega a fazer as suas melhores escolhas ao longo do caminho e ao longo dos passos dados. Bora jogar? Bom, então vamos entrar para aquele nosso lugar mágico, aqui no 365, dá aquele joinha, participa do canal se inscrevendo nele. Mais do que isso, compartilha o vídeo com quem também pode se valer, né? Não só do vídeo, daqui do 365, para quem seja bacana. E aí, se você quiser ainda ficar mais tete a tete comigo, mais próximo de uma galera muito legal que vem se juntando no 365 do WhatsApp, segue o link aqui embaixo do nosso vídeo de hoje ou no alto do meu canal do YouTube e a gente se vê lá do outro lado. Feito? Então, bora a gente seguir para essa nova abertura, a abertura de número 201. Que legal, não é? Viramos a chavinha, mais uma chavinha, abertura do mundo. Representa a conclusão de um ciclo, a realização de objetivos e a integração de todos os aspectos da jornada. É um arcano de plenitude, sucesso e harmonia, indicando que os esforços foram recompensados. É uma carta poderosa que inspira a reconhecer as suas conquistas, celebrar sua jornada e se preparar para um novo ciclo de crescimento e evolução. Hoje, através do mundo desta leitura, faremos uma celebração do que foi conquistado, do que foi aprendido, através das aberturas do tarô, pelo tarô, aqui na 365, Aberturas de Tarô. Bora jogar? Então, só trazendo, né, essa certeza de que em alguns, né, dizem que está o segundo bastão menorzinho aqui no Marselha, aqui no da Pâmela fica bem claro, no restante, eles são bem parecidos. Não é só a atualização iconográfica que a gente tem que prestar atenção, não é? No sentido de quem desenha de um jeito, o outro que desenha do outro, enfim, particularidades. Seguindo para a abertura em si, eu acho importante a gente anotar os pedacinhos, né? A gente fazer o caminho da abertura, isso é bem importante. A jornada do mundo não é apenas o fim, mas o eterno retorno ao início com sabedoria renovada. Então, se a gente entender, a gente vai estar jogando uma grande cruz, são duas grandes cruzes, na verdade, a de dentro e a de fora. Na carta 1, o círculo da conclusão. O que em minha vida está se encerrando de forma natural, como um ciclo cumprido, uma fase da vida. Carta 2, a coroa de louros. Quais são as minhas maiores conquistas neste momento da jornada? Carta 3, a dança da alma. O que em mim foi plenamente integrado, corpo, mente, emoção e espírito? Carta 4, o portal do renascimento. O que precisa ser deixado para trás para que o novo possa nascer? Carta 5, o touro.
Terra, corpo e segurança. Como está o meu senso de estabilidade, recursos e conexão com a matéria? Carta 6, o leão, fogo, paixão e vontade. Onde minha força interior e desejo estão me impulsionando agora? Carta 7, a águia, água, intuição e emoção. O que minha intuição e emoções estão me dizendo sobre o meu caminho? Carta 8, o anjo, ar, mente e espírito. Como posso alinhar meus pensamentos e a minha comunicação ao meu propósito mais elevado? Carta 9, o centro do mundo. Qual é meu lugar no mundo agora? Onde me sinto verdadeiramente pertencente? O ponto de pertencimento, alinhamento com o todo. Carta importante, a 9. A 10, a semente do novo ciclo. O que está pronto para nascer com base na jornada que acabei de completar? E na carta 11, que é uma lambuja, a dança infinita. Como posso manter a harmonia e o equilíbrio enquanto avanço para o próximo ciclo, no Horus Boros, onde nunca nada termina, começa de novo, termina, começa de novo, e assim a gente segue. Bora jogar? Então vamos lá. Vamos seguir para a mesa e aí a gente segue junto na mesa. Isso. Chegamos na mesa e antes dessa jogada eu tinha tomado uma decisão. Fiz uma escolha boa para mim, claro, e eu desejo que você faça aquela que for boa para você também. Então, assim, eu escolhi que eu iria trabalhar nesse momento de encerramento de um ciclo. Eu ia usar o baralho que eu estou bem encantadinha com, que é o Urban Tarot. É um baralho que eu estou namorando, curtindo, gostando mesmo de usá-lo. E aí eu vou fazer essa abertura, então, do Arcano do Mundo, com um baralho um pouco maior, vamos ver como é que eu administro, né? E que a gente possa, então, ficar, talvez com o mundo assim, meio de ladinho aqui, ocupando menos espaço. Pode ser. Vamos lá. Então, para você que fez as anotações no seu diário de bordo, né? Desejo que você tenha esse caderno, esse compêndio, não é? Essa história toda muito bem guardada. Bora seguir então para a jogada. Fernanda, como é que você vai fazer? Olha, como é um fim de ciclo, eu vou continuar no método europeu, eu vou usar os 22 maiores, esse é o baralho baseado no baralho do Crowley, então é um baralho até diferente da Pamela, e por isso mesmo que eu tenho curtido ele tanto. E aí a gente vai fazer o quê? 11 maiores e 11 menores e ver que bicho que dá. Combinado? Então tá aqui. O círculo da conclusão, vamos lá que a gente começa lá em cima, né? Ó, o círculo da conclusão. Aí a coroa de louros, é a segunda carta. A dança da alma, terceira carta. E o portal do renascimento, a quarta carta. Já lotou minha mesa, né? Então a gente vai ter que talvez trabalhar meio de ladinho ou fazendo alguma coisa nesse sentido para caber aqui na mesa. Depois a gente conversa, não é? Sobre ser diferente. Vamos lá, um, dois, três, quatro. Aí a gente tem a turma de fora. Então a gente tem o touro, a gente tem o leão, a gente tem a águia lá em cima. Quero essa aqui, a águia, e na sequência o anjo. E aí eu tenho duas cartas importantes, que são a carta 9, vou abrir aqui um pouquinho, e a carta 10. Pronto. Aí, além disso, eu tenho a carta 11. Aqui embaixo, né, a grande finaleza aqui, a figurinha do final, é a carta 11. Aí, para já ficar todo mundo aí pronto para a leitura, a gente vai pegar aqui a turma dos menores e vamos também colocar essa turma no meio da conversa. Então, bora lá. Tudo junto e misturado, vamos nós de novo no círculo da conclusão.
E aí vamos seguir dois, não é? Na coroa de louros, na dança da alma e no portal do renascimento. Aí a gente tem o touro, depois do touro, o leão, do leão, a águia, o anjo, volta aqui para frente, eu quero essa aqui, o anjo. Aí o centro do mundo, a semente do novo ciclo, super importante. E a dança infinita, aquilo que é bom que eu mantenha, né, no caminhar. Pronto, cartas na mesa, cartas escolhidas. Bora seguir para a leitura? Então, vamos lá. Primeira carta: o que em minha vida está se encerrando de forma natural? A justiça. Então, de forma bem natural, a minha vida está encerrando um ciclo de burocracias, de papeladas, encerrando todo um ciclo de trabalho, né? Definitivamente de regras e ordens. Aí, quem que está aqui para me ajudar dizendo que eu terminei? O Príncipe de Taças. Então, está se encerrando uma temporada de diretor de cinema, né? Está terminando uma temporada onde talvez eu tenha conseguido orquestrar muito bem o filme da minha vida, mas isso é o que está se cumprindo. Então, eu estou fechando um tempo onde eu orquestrei, né, com muito amor ou com muita dedicação, todo um caminho, não é? Estou terminando um caminho. Legal. A justiça também pode ser, estou terminando um caminho regular, regulamentado, regrado. Pode estar incluso aqui as questões de eu estar me aposentando, né, efetivamente, questões legais ligadas à empresa e a trabalho. Faz sentido isso que está se encerrando. A coroa de louros, quais são minhas maiores conquistas nesse momento da jornada? Vamos ver. Olha, a Lua tem sido companheira nessas últimas aberturas, e essa é uma Lua super interessante, porque ela mostra, né, a si mesma no centro, tem as duas torres, mas é uma carta escura até não poder. Temos um jacaré do lado de cá e um tipo de lobo do lado de cá, duas feras, uma água corrente aqui embaixo. Não achei a nossa querida lagosta, né? Talvez eu possa chamar a própria figura como sendo assim, a imagem da lua lá ao alto, com algumas estrelas e uma escadaria que não se chega. Então, se eu disser quais são as minhas maiores conquistas nesse momento da jornada, são psíquicas, são pessoais, são do inconsciente, são transformadoras, mas muito internas. E aí vem junto, nossa, a Princesa de Ouros, ou, para fazer uma tradução para vocês, seria o Pajem de Ouros, que aqui, para esse baralho, é a professora de primeiras letras ou de ensino fundamental, onde, na verdade, eu naveguei por bastante tempo, continuo me sentindo como tal, como aquela que se envolve bastante com o ensino-aprendizagem, para quem nada sabe, né? Aquele amor e carinho que se tem por aquele jovem, aquele pequenininho que chega para aprender. Eu falo que essa é um defeito de fábrica, uma marca interna de quem é teacher. Né? Muito bem. A dança da alma, o que em mim foi plenamente integrado, no sentido do corpo, da mente, da emoção e do espírito, agora está dentro de mim desse período, né? E eu estou sorvendo e aproveitando. O Hierofante, ou o Papa, junto com o 10 de taças, né? Então, falando inclusive de plena satisfação, plena amorosidade, de plenas relações, de momento de grande conclusão e satisfação, não é? E falando do quanto o que eu mais trago mesmo, onde eu integrei todas essas
quatro forças é dentro daquilo que me faz professora, dentro daquilo que me faz guia, dentro daquilo que me faz mestre, dentro daquilo que me faz todas as coisas que a vida me oportunizou ao longo do caminho, como o Hierofante. Gostei bastante aqui. E aí a gente vai olhar na quarta carta o portal do renascimento. O que, que eu preciso deixar para trás para que o novo possa nascer? Tem coisas para abandonar, o imperador. Então, eu preciso deixar para trás a empresária, preciso deixar para trás algumas questões mesmo, bem da matéria, né? Bem de ser a poderosa, ou a persistente, ou a teimosa, né? Preciso deixar para trás algumas teimosias, alguns patrimônios e legados, abrir mão, né? Para que eu possa ter o novo nascendo. E olha que gracinha, né? Aparece então o pajem de taças, aqui traduzido como a princesa de taças, como a costureira. Pensa num lugar gostoso, que é o lugar da criatividade, da costura, do bordado, do crochê, né, que inclui inclusive as aberturas, que é juntar um monte de detalhes e transformar numa outra coisa, né, o prazer e uma certa alegria quase infantil de realização, não é, do pajem de taças ou princesa de taças. Na sequência, a gente começa a abrir para as lateralidades. A primeira dela, de touro, mostrando a terra, tanto o meu corpo quanto a minha segurança. Como é que está isso, a minha estabilidade, o meu mundo na terra, o meu mundo material? Olha o louco! Então, aqui a gente tem uma conversa interessante, né? A gente tem o louco falando que no meu mundo material, talvez não tanto no material em si, né? Porque aqui vem o três de ouros, ó, um três de ouros diferente, né? Que fala, inclusive, da apreensão ou de uma certa insegurança que o três de ouros traz, mas também o três de ouros traz o lugar de realização. Muitas vezes a gente realiza feitos incríveis, não é verdade? Então, assim, eu acho que tem um lado meu profundamente despojado, mas realizado materialmente. Eu posso estar meio que ousada, ou porque eu estou em cima de uma coisa que tem alicerce, que tem possibilidades, então me sinto segura, né? Por um lado, tem estabilidade, os recursos estão usados, talvez nem todos, né? Porque o louco fala: olha, acho que você podia lançar de mais recursos, ou você poderia usar um pouco mais, né? Se joga, aquelas coisas assim, mas tendo a percepção de que o 3 de ouros não é o 10 de ouros, né? Então, tem coisas que precisam ser melhor alicerçadas, observadas, ou cuidadas, ou feitas com mais parcimônia. O leão, que é o meu fogo, né? Vamos lá. Leão é o fogo, a paixão, minha capacidade de minha força interior e desejo, o que me impulsiona. A Imperatriz, e eu acho que ela sempre me impulsionou. De verdade, é um arcano que eu tenho muito próximo de mim, não só como mãe de filho, mãe de cachorro, mãe de casa, mãe de gente, mãe de aluno, né? Por ter essa pegada de compromisso com a criatividade, com a criação, dos cuidados, mas eu tenho um 5 de taças aqui. Então, veja, emocionalmente, ou nesse lugar de força, né, onde é que a minha força interior está indo, apesar de eu ter todo esse lugar, tenho algumas dores emocionais que podem estar atrapalhando o meu fogo, né? Minha paixão e vontade talvez estejam meio não inteiras, elas estão pela metade, 50%, porque existem algumas emoções e sentimentos que não estão muito bem trabalhados ao final desse ciclo. A águia, que é a intuição e a emoção, o que, que a minha intuição e emoções estão me dizendo sobre o meu caminho? Que o meu caminho foi uma escolha de amor, uma escolha e de compromisso também de amor, de seguir até aqui, de chegar até aqui, aonde a princesa de paus, né? Veja, tem uma coisa meio trocada, mas tudo bem, que é uma dançarina, dançarina do fogo,
enfim, nessa imagem, eu acho que elas estão me dizendo que no meu caminho tudo sempre foi uma escolha principalmente feita por amor, né, e por desejo de dar certo, e sempre dançando conforme a música do momento, da história, né, sempre dançando assim com muita paixão mesmo, com muito envolvimento, mas de acordo com as coisas como se apresentaram. Muito bem, o anjo, o ar, a minha mente, o meu espírito. Como posso alinhar os meus pensamentos e a minha comunicação ao meu propósito mais elevado? Aí aqui está enguiçado. Veja, o anjo fala do dependurado, isso é um dependurado bem diferente, e do cinco de espadas. Então, nós estamos falando que o ar está falando do ar, né? E está falando que estou com os 50% dessa possibilidade, que para alinhar eu preciso talvez redesenhar o topo da minha estrela. Se eu quero que as coisas estejam assim, olha que legal isso, hein? Ou se eu quero que as coisas estejam assim, gente, virei para vocês. Né? Como é que eu quero realmente me conectar com essa parte mais intuitiva e as emoções? Aqui sim tem a frase do desapega, solta, deixa que as coisas se deem como elas podem se dar, né? Não queira saber tudo ou pensar em tudo. Algumas coisas vão ter que ser como serão, e outras são de aprendizagem e de inversão. Maravilha! Aí a gente tem o centro do mundo. Qual é o meu lugar no mundo agora? E aí a gente tem o eremita. Meu lugar no mundo agora, e esse é um eremita meio cruelento, assim, né, na sarjeta, com o cão de várias cabeças lá, dos ínferos, ele é mais dark. O eremita aqui é um cara mais solitário ainda, porque segue como todo aquele que é morador de rua, segue o seu próprio destino, a sua própria ideia, a sua própria causa, o seu próprio pensar, né? E esse é o meu lugar no mundo agora, o lugar do ermitão. Junto com uma rainha que eu respeito, um colosso, que é a rainha de paus, não é? E que fala aqui, né, uma defensora pública. Foi feito uma conexão com essa imagem. E eu diria que sim, eu acho que o meu lugar agora é defender aquilo que acredito, aquilo que penso, aquilo que aprendi e defender todos aqueles, né, que precisarem desse meu lugar de conhecimento, de sabedoria e de força. Aí a gente tem a semente do novo ciclo, a força, um arcano que eu gosto demais, porque a força da vida, a força da vida, a força da vida é aquilo que a gente sempre traz dentro da gente como desejo de realizar coisas, de fazer as coisas acontecerem. Mais lindo ainda é trazer uma das rainhas que eu mais gosto e que me representa, que é a rainha de ouros, com o seu matriarcado, com a sua posição matriarca, né? Nem me considero tudo isso. Minha família é muito piquitica e eu nem tenho essa representação, pelo menos não no sentido familiar, mas quem sabe eu seja como outro dia lendo aqui no YouTube, uma menina colocou uma mensagem gracinha, sabe? Eu considero você a vovó do tarô. Eu adorei. Então, talvez seja esse o lugar da rainha de discos, né, de moedas, para me contar que esse possa ser meu lugar de matriarca. E a dança infinita, o que é melhor que eu use sempre, né? Como é que eu posso manter a harmonia e equilíbrio enquanto avanço para o próximo ciclo? E a gente tem o carro, a grande capacidade de pilotar, de dirigir, de poder aproveitar todos os caminhos e viagens que a vida nos oferece, de continuar disposta e disponível a me movimentar, não é? A ter esse lugar de conquista junto com os seis de ouros, que fala de sucesso, de serviço bem sucedido, trabalho bem feito, né? Onde muitas vezes, para manter o avanço para o próximo, coragem, e aqui uma coisa que eu, nossa, é muito interessante, quando era menina,
e eu comecei a trabalhar para minha mãe como office boy, isso ainda era uma realidade, não é? Os engraxates de sapatos dos homens de negócio, Estação da Luz, São Paulo, enfim. Esse é o lugar onde você não desiste, não importa o que esteja acontecendo, estou fazendo algo, né, que me dá dignidade e dinheiro, sobrevivência, né? Gostei. Eu encerro esse ciclo, então, muito feliz de compartilhar ele com vocês, né? E que a gente possa continuar aqui no 365. Nós vamos continuar, gente boa. Terminamos o ciclo das aberturas do tarô pelo tarô, mas a gente continua aqui no 365. Usei um baralho desafiador, porque é um baralho extremamente novo, né, extremamente moderno, extremamente locado naquilo que é Estados Unidos e Nova York, aproveitando todos os problemas que o país está atravessando também nessa hora, né? E mais do que isso, de trazer um baralho moderno, americano e baseado num baralho inglês que entrou para a história em 1900 como feito em baralho 78, terminou de ser feito em 47, e é um baralho que em si do Crowley moderno, profundo, cheio de informações, não é para qualquer um e nem deveria ser jogado de qualquer jeito, né? Porque ele é muito mais recheado de informações e eu achei que nessa simplicidade e simplificação, né, o designer foi bastante afortunado. Certo, gente boa? Então, assim, não me abandona, porque a gente tem uma nova jogada amanhã. Para fechar essa semana, a gente ainda vai falar dos 4 degraus, porque assim que a gente termina a abertura dos arcanos maiores, o que será que a gente podia ter? A gente terminou a abertura dos arcanos maiores e a gente pode ter, então, um abre-alas para os arcanos menores, só para dar aquela chuveirada também nos 4 elementos, mais uma vez, aproveitando, inclusive, essa conversa dos 4 seres que estão em volta do mundo, e aí a gente fecha uma temporada e vamos continuar no 365 com aberturas possivelmente, né, elaboradas aí agora de acordo com as novidades da outra semana. A gente vai ter mudança de sol, mudança de lua, algumas coisas de negócio, então vamos tocando uma nova temporada. Então, assim, ó, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu mais uma vez.